Na outra aula nós falamos sobre a conversão y-delta, nessa aula nós vamos falar da conversão delta-y. Reforçando que muitas das vezes vai ser viável fazer essa conversão para a gente poder obter a resistência equivalente. Então a gente pode ter uma resistência, um circuito na configuração delta, uma parte dele, porém vai ser melhor a gente passar ele para a configuração y para a gente continuar com a nossa análise, principalmente para obter a resistência equivalente. E esse tipo de configuração também é útil quando estamos falando de circuitos trifásicos. Então, continuamos com esse circuito aqui, a configuração delta e y. Sugiro que você anote dessa forma e depois você anote embaixo como proceder para obter a resistência equivalente, na verdade, a configuração y a partir da configuração delta. Então, eu tenho a configuração delta em azul, eu quero obter, em preto, melhor dizendo, eu quero obter a configuração y, que está em azul. Vamos começar pelo resistor R1. O enunciado é o seguinte, eu vou multiplicar, no numerador, eu vou multiplicar os ramos adjacentes àquele resistor e dividir pela soma dos resistores em delta. Vai ser de uma forma bem simples, é o seguinte. Vou visualizar aqui qual resistor eu quero obter, no caso o resistor R1, a sua resistência. Quais são os resistores ou ramos adjacentes? No caso são RB e RC. Então vou multiplicar RB vezes RC. E dividir pela soma dos resistores RA, B e C. Agora o resistor R2. Aí já muda, né? Seus resistores adjacentes são RA e RC, porém o denominador vai permanecer o mesmo, a soma. RA vezes RC dividido pela soma aqui, né? Vou colocar assim. E o último resistor para a gente determinar a sua forma é o R3, que aí vai ser RA vezes RB. Dividido aqui, pela soma deles também. Anota esse aqui, que talvez eu vou apagar aqui para a gente continuar a resolução. Tá, agora, dentro do circuito aqui, a gente vai obter, visualizar qual ponto a gente pode ver a configuração delta para passar para a configuração y. Novamente, aqui no primeiro momento, eu não consigo obter resistência equivalente partindo da utilização ali de série e paralelo, daquelas formas que a gente já sabe. Então, a gente tem que fazer essa conversão aqui para ser viável a questão de obter a resistência equivalente do circuito. E aí, uma coisa que vocês podem fazer também, é uma dica muito importante, é que vocês tendo visualizado isso aqui, tendo desenhado dessa forma aqui, no circuito que você for analisar, você vai identificando. Por exemplo, eu quero passar de delta para y. Quem é o delta? RA, RB e RC. Vou identificar esses resistores e aí depois eu venho identificando como seria a posição ali de R1, R2 e R3. Isso vai servir de norte para a gente poder resolver mais fácil, para a gente poder meio que internalizar, decorar esses processos. Então, a gente vai identificar esse resistor de 60 ohms aqui como o resistor RC. O RC está aqui, no sentido horário, para não dizer à direita, o sentido horário dele, o próximo resistor é o resistor RA. É esse aqui, 120 ohms. Continuando no sentido horário, o próximo é o resistor RB, que vai ser esse aqui. Aí eu vou desenhar resistores aqui, Deixa eu ver, aqui. Pronto, eu vou ter um resistor aqui, um outro resistor aqui e um outro aqui. Quem é quem? Por exemplo, entre RC e RA, eu tenho quem? O resistor R2. Então esse aqui vai ser o resistor R2. Entre RA e RB, RA e RB, o resistor R3. Por fim, nós temos aqui o resistor R1, que vai estar entre o resistor RC e o resistor RB. Então, eu preciso determinar o valor da resistência de R1, R2 e R3, a partir dessa fórmula aqui. Então, começando ali pelo R1, RB é 20, RC é 60.
O denominador vai ser a soma dos resistores em delta. Então vai ser 20 mais 60 mais 120, que vai dar o valor de 200. O resistor R2, RA vezes RC, 120 vezes 60 divididos por 200. Resistor R3 vai ser RA vezes RB, tá aqui. Então vai ser 120 vezes 20, dividido por 200 também. Vou cancelar esses dois zeros aqui com esse e esse, então vai ficar 12 no numerador dividido por 2, 6. Aqui eu cancelo esse zero, com esses dois zeros, no numerador vai ficar 72 dividido por 2, 36. Cancelo esse zero, com esses dois zeros, 24 dividido por 2, 12 ohm. Então vamos deixar mais claro essa nova configuração aqui. Nós temos aqui a fonte, aquele resistor de 5 ohm. Vamos continuar com aquele resistor de 24 aqui. O outro de 14. Aqui, esse resistor de 24 ele vai ser ligado agora ao resistor R2. R2, no caso, está ali do lado, 36. Esse resistor de 14 ele vai ser ligado agora ao resistor R1. Que no caso vai ser 6. Fecha aqui, vai ter um ramo aqui, né, um nó, melhor dizendo. E aí o outro resistor, esse R3 aqui, vai ser ligado agora a esse resistor de 43. R3 é 12. Resistor 43. Bom, esse aqui é 14, 24. E o último aqui, 5 ohm e 750 volts. Agora eu deixo como exercício para vocês obter a resistência equivalente total desse circuito, visto dos terminais da fonte. Resistência equivalente total. E também a corrente total do circuito. Que aí você vai calcular essa corrente total assim que você obter a resistência equivalente total. Que aí você faz tensão da fonte dividido pela resistência que você encontrar, e aí você vai obter a corrente total do circuito. E aí no comentário, a resposta você vai deixar assim, ó, R total, para colocar o valor da resistência, né? Você vai colocar só o valor, não precisa colocar o símbolo dela não. E aí você vai dar colocar uma vírgula aqui e colocar I total, IT. E aí você vai inserir o valor da corrente total desse circuito aqui. E é isso, pessoal. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificação de novas aulas, deixe as respostas aqui da questão que eu deixei para vocês. Para finalizar, nessa aula aqui você vai assistir a parte 1 dessa aula, na qual eu falo da conversão Y-delta e também passo mais detalhes sobre esse processo de conversão. E nessa aula aqui eu falo sobre o teorema de Thevenin. Até a próxima aula.